Jezabel, rainha de Israel e esposa do rei Acabe, foi uma das figuras mais infames da Bíblia. Seu nome está associado à idolatria, perseguição e abuso de poder. Neste relato, veremos como sua história terminou de forma trágica e como suas ações trouxeram a justiça divina sobre si. Neste vídeo, você vai descobrir como o poder, a idolatria e a manipulação levaram a um fim trágico, revelando lições poderosas para a nossa vida. Fique até o final para entender o impacto dessa história e inscreva-se no canal. Vamos ao vídeo. Durante o reinado de Acabe, a influência de Jezabel foi centro para essa introdução de deuses estrangeiros no reino de Israel. Ela não era apenas uma rainha, era também uma devota fervorosa de Baal, um deus cananeu da fertilidade e das tempestades. Em sua terra natal, a Fenícia, o culto a Baal era comum, mas em Israel, a religião oficial sempre fora centrada no Deus único. Jezabel, porém, trouxe consigo essa adoração pagã e, com o apoio de seu marido, mandou construir templos e altares para Baal em toda a nação. A idolatria de Baal não era apenas uma questão religiosa, era uma ameaça à ordem moral e espiritual de Israel. Baal, em suas diversas formas, era adorado como aquele que controlava as colheitas, a fertilidade dos campos e o ciclo da vida e da morte. Sua adoração incluía práticas detestáveis, como sacrifícios humanos, algo abominável para os israelitas que seguiam as leis de Deus. Jezabel, com sua determinação em promover Baal, tornou-se uma figura temida e odiada. Ela não se contentava em apenas adorar seu Deus. Ela perseguia os profetas do Senhor, ordenando execuções em massa, com o objetivo de erradicar o culto ao Deus de Israel. Centenas de profetas de Deus foram mortos, enquanto outros se escondiam para evitar a morte certa. Foi nesse contexto que a oposição entre Jezabel e o profeta Elias se intensificou. O profeta Elias, movido pela vontade de Deus, foi o principal adversário de Jezabel e sua influência maligna sobre Israel. Enviado pelo Senhor, Elias teve a missão de confrontar diretamente o rei Acabe e sua esposa Jezabel, denunciando sua idolatria e a crescente adoração a Baal, que havia contaminado o povo de Deus. Elias não apenas repreendeu suas ações, mas também advertiu sobre as terríveis consequências espirituais e físicas que resultariam dessa idolatria desenfreada. O confronto entre o profeta e a rainha, portanto, não era meramente uma disputa pessoal, mas uma batalha espiritual, uma luta entre o verdadeiro Deus de Israel e os falsos deuses adorados sob a influência de Jezabel. O ponto culminante desse embate ocorreu no Monte Carmelo, onde Elias desafiou abertamente os profetas de Baal para um duelo espiritual diante de todo o povo de Israel. Essa história é um marco na narrativa bíblica e simboliza o poder de Deus sobre qualquer outra força ou entidade. Elias, solitário, sem apoio humano, enfrentou nada menos que 450 profetas de Baal. O desafio que ele propôs foi simples, mas carregado de significado. Tanto ele quanto os profetas de Baal deveriam preparar um sacrifício e invocar seus deuses para que consumissem a oferta com fogo. O verdadeiro Deus, aquele que respondesse com fogo, seria reconhecido por todos. Os profetas de Baal passaram horas clamando, gritando e até se cortando em um frenesi desesperado, tentando invocar seu Deus. Mas, apesar de seus esforços intensos, nada aconteceu. Baal permaneceu em silêncio. Elias, por outro lado, demonstrou confiança absoluta no poder de Deus. Depois de deixar que os profetas de Baal se exaurissem, ele preparou seu altar e, em um ato de fé extraordinária, ordenou que encharcassem o sacrifício com água, de modo que a intervenção divina fosse ainda mais evidente. Então, Elias orou ao Senhor, pedindo que demonstrasse ao povo que ele era o único Deus verdadeiro. A resposta foi imediata e poderosa. O fogo desceu do céu, consumindo completamente o sacrifício, a madeira, as pedras do altar e até a água que encharcava a área. Foi um evento de magnitude inquestionável, testemunhado por todos ali presentes, e provou de forma definitiva a supremacia do Deus de Israel sobre qualquer outra divindade. Apesar desse extraordinário sinal de poder de Deus, Jezabel permaneceu implacável e obstinada em sua rebelião. Ao ser informada sobre a derrota e morte dos profetas de Baal, sua resposta foi de vingança. Ela jurou matar Elias, como havia feito com tantos outros profetas do Senhor.
Elias, embora tenha sido um dos maiores profetas da história bíblica, também era humano e sentiu medo diante da ameaça mortal de Jezabel. Então, fugiu para salvar sua vida. Ele buscou refúgio no deserto, onde experimentou momentos de profunda angústia e dúvida, mas também de renovação espiritual, sendo fortalecido por Deus para continuar sua missão. O reinado de Acabe e Jezabel foi um período notório de injustiça e opressão em Israel, caracterizado por uma série de ações cruéis e idólatras. Um dos episódios mais infames de seu governo foi o assassinato de Nabote, um homem justo e temente a Deus. Nabote possuía uma vinha localizada estrategicamente próxima ao Palácio Real, em Jezreel. Esta vinha, sendo uma propriedade de família, tinha um valor sentimental e legal para Nabote, que a havia herdado de seus antecessores e não estava disposto a vendê-la, pois era um bem sagrado de sua linhagem. O rei Acabe, movido por um desejo egoísta de expandir seus próprios bens e fazer de sua propriedade um jardim de vegetais, tentou comprar a vinha de Nabote. Quando Nabote recusou a venda, mantendo-se fiel aos princípios que regiam a posse da terra na lei mosaica, Acabe se sentiu frustrado e desolado. Esse sentimento de frustração foi explorado por Jezabel, que com sua natureza manipuladora e implacável, viu uma oportunidade para garantir a propriedade desejada pelo rei. Jezabel arquitetou um plano maligno para remover Nabote do caminho. Ela redigiu cartas falsas, supostamente assinadas pelo rei, que eram destinadas aos líderes da cidade de Jezreel. Nessas cartas, ela ordenava a realização de um jejum público, um ritual que visava garantir uma aparência de legalidade e moralidade para o ato que se seguiria. Nabote foi então colocado em uma posição de destaque entre o povo, onde foi alvo de falsas acusações de blasfêmia contra Deus e o rei, acusação que foi fabricada para garantir sua condenação. A trama diabólica foi executada com precisão. 2 homens mentirosos testemunharam contra Nabote, e ele foi condenado por blasfêmia e apedrejado até a morte. Após o assassinato brutal, Acabe, agora livre da oposição, tomou posse da vinha, satisfazendo seu desejo egoísta. Esse ato de injustiça e corrupção não passou despercebido para Deus. A Escritura relata que o Senhor estava profundamente perturbado pela injustiça perpetrada contra Nabote, um homem que havia cumprido com retidão a lei de Deus. O profeta Elias, que havia sido usado por Deus para confrontar Acabe e Jezabel anteriormente, foi novamente enviado em uma missão divina para enfrentar diretamente o rei no local do crime. Elias encontrou Acabe na vinha roubada e, com uma mensagem de severo julgamento, anunciou que, devido ao assassinato de Nabote e a outros pecados associados ao governo de Acabe e Jezabel, Deus traria calamidade sobre a casa de Acabe. A profecia de Elias foi clara e devastadora. A linhagem de Acabe seria eliminada e, como uma sentença especial contra Jezabel, foi predito que ela teria um fim humilhante. Especificamente, Elias profetizou que Jezabel seria devorada por cães no campo de Jezreel, uma imagem simbólica de vergonha e desolação. Os anos se passaram e a profecia proferida por Elias começou a se concretizar. Acabe, o rei perverso, que havia levado Israel a cometer grandes injustiças e adorar deuses falsos, encontrou seu fim trágico em uma batalha contra os sírios. Com a morte de Acabe, seu filho Jorão assumiu o trono de Israel. Jorão, conhecido também como Jeorão, seguiu os passos de seu pai e continuou a prática de idolatria e injustiça que havia caracterizado o reinado de Acabe e Jezabel. Apesar da mudança na liderança, a sentença divina sobre Jezabel ainda estava pendente. A promessa de Deus de que Jezabel sofreria um destino humilhante e terrível ainda não tinha se cumprido. A situação política e religiosa de Israel continuava a ser marcada pela corrupção e pela adoração a Baal, uma situação que Deus não havia esquecido. Foi então que o profeta Eliseu, o sucessor de Elias, foi instruído por Deus para tomar uma ação decisiva. Eliseu ungiu Jeú, um comandante militar que estava a serviço do reino de Israel, como o novo rei. Este ato de unção não era apenas um símbolo de transferência de poder, mas uma designação divina com um propósito específico: executar o julgamento de Deus sobre a casa de Acabe e erradicar a adoração de Baal que havia contaminado Israel. Jeú recebeu a missão de restaurar a justiça e a pureza religiosa no reino.
Com um zelo ardente e uma determinação resoluta, Jeú iniciou uma campanha implacável para cumprir a vontade de Deus. Sua primeira ordem de negócios foi eliminar a linhagem de Acabe, assegurando que nenhum descendente permanecesse para perpetuar o mal e a corrupção instaurados por seu predecessor. Jeú também se empenhou em erradicar a adoração a Baal, uma tarefa crucial para restaurar a verdadeira adoração a Deus em Israel. Jeú, sabendo da gravidade de sua missão, avançou para Jezreel, a cidade onde Jezabel ainda residia. Jezabel, a rainha que havia promovido a adoração de Baal e cometido tantas atrocidades, aguardava em seu palácio o desenrolar dos eventos com uma confiança arrogante. Ela estava ciente de que Jeú estava em caminho, mas, em seu orgulho e descrença, parecia não considerar o iminente cumprimento da profecia contra ela. O contexto da chegada de Jeú a Jezreel é um momento crucial na história de Israel. Jeú não apenas cumpriria a sentença de Deus sobre Jezabel, mas também serviria como um instrumento de purificação para o reino, garantindo que a adoração a Baal fosse erradicada e que a justiça fosse restaurada. Assim, a profecia de Elias sobre a queda de Jezabel e a destruição da casa de Acabe estava prestes a ser cumprida, com um impacto poderoso e duradouro para a nação de Israel. Ao saber da chegada iminente de Jeú, Jezabel preparou-se para enfrentá-lo com uma estratégia calculada e uma confiança implacável. Sabendo que sua posição estava ameaçada, ela não optou por se esconder ou fugir. Ao contrário, decidiu confrontar seu adversário com uma demonstração de sua arrogância e poder. Jezabel mandou pintar seu rosto e se arrumar com esmero, vestindo-se com roupas reais que destacavam sua posição e autoridade. Sua intenção era criar uma impressão de força e desdém, acreditando que sua presença imponente e o olhar desafiador poderiam intimidar Jeú e fazê-lo hesitar em sua missão. Da janela de seu palácio, Jezabel observou com uma mistura de sarcasmo e desdém a aproximação de Jeú. Para provocá-lo ainda mais, ela fez uma comparação zombeteira entre Jeú e Zimri, um rei de Israel que também havia usurpado o trono através de um golpe violento, mas que teve um reinado breve e terminou de forma desastrosa. Jezabel esperava que essa comparação desdenhosa pudesse desestabilizar Jeú, fazendo-o sentir-se comparado a um rei fracassado e impopular. Jeú, no entanto, manteve a compostura e não se deixou abalar pelas provocações da rainha. Ele demonstrou uma coragem e determinação que refletiam sua confiança na missão que Deus lhe confiara. Olhando diretamente para a janela onde Jezabel estava, Jeú fez um comando decisivo aos eunucos que serviam a Jezabel. Em um ato de completa obediência e sem hesitação, os eunucos lançaram Jezabel pela janela do palácio. A queda de Jezabel foi de uma altura significativa e o impacto violento com o chão foi brutal. Seus gritos de desafio foram silenciados pelo estrondo de seu corpo contra o solo e pela ação dos cavalos de Jeú que passaram por cima dela. Cumprindo a profecia feita por Elias, o corpo de Jezabel foi deixado exposto e, conforme predito, os cães devoraram a maior parte de seu corpo. Restaram apenas seu crânio, mãos e pés, evidências de uma queda de uma rainha que teve uma vida marcada pela idolatria e traição. O cumprimento dessa profecia não apenas selou o destino de Jezabel, mas também serviu como um poderoso testemunho da justiça divina. O nome de Jezabel, marcado pela corrupção e pela opressão, ficou associado para sempre à ruína e à condenação, simbolizando a queda de uma liderança que se opôs à vontade de Deus e perpetuou a injustiça em Israel. A história de Jezabel serve como um poderoso lembrete das consequências da idolatria, do abuso de poder e da arrogância. Jezebel foi uma figura de imenso poder, mas seu desprezo por Deus e suas ações perversas trouxeram destruição sobre si e sua família. A queda de Jezabel mostra que, embora o mal possa prosperar por um tempo, ele não escapará do julgamento divino. Seus atos de crueldade, manipulação e idolatria levaram à sua queda inevitável, e seu nome se tornou sinônimo de corrupção moral. Em última análise, sua história serve de alerta. Nenhum poder terreno pode prevalecer contra a justiça de Deus. Como a Bíblia ensina, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará.
Gálatas 6:7. A queda de Jezabel foi a colheita amarga de uma vida semeada no pecado e na rebelião contra Deus. Sua morte violenta não foi apenas um fim trágico, mas o cumprimento exato do que havia sido profetizado anos antes. Que sua história nos faça refletir sobre a importância da retidão e da fé, e sobre como o poder, quando usado para o mal, invariavelmente traz destruição. O destino de Jezabel, imortalizado nas páginas das Escrituras, é um lembrete eterno do perigo de se afastar dos caminhos de Deus. Obrigado por assistir até aqui. Que a história de Jezabel nos lembre da importância de não nos afastarmos de Deus e de evitar a idolatria, seja com falsos deuses ou com as distrações do mundo. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas reflitam sobre o perigo de seguir caminhos errados. Não perca o próximo vídeo na tela, cheio de ensinamentos para fortalecer sua fé.